Olá amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas Eduardo, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a este canal e também a este vídeo, o segundo vídeo deste canal. Desde já quero agradecer a sua presença aqui, Deus abençoe você, sua família ricamente. Quero desde já também pedir a sua colaboração, comente esse vídeo, compartilhe, principalmente curta para que o YouTube, né, ele entenda que precisa, outras pessoas também precisam ver, né, essas verdades que você irá aprender aqui hoje. O objetivo desse canal é divulgar a palavra de Deus, né, dando sua pequena parcela de contribuição para abreviar então a volta de Jesus, né, e unicamente utilizando como base de regra e fé, né, a palavra de Deus. E vamos, nesse vídeo, entendermos sobre esse assunto que não é muito agradável, né? A questão da morte, né? Onde estão os mortos? Onde os mortos estão, né? Eu já perdi meu pai, já perdi minha mãe, mas de acordo com a palavra de Deus, com o que eu aprendi, né? A palavra de Deus, precisamos manter as esperanças que Cristo nos deu e o consolo e a certeza, né, de que brevemente, né, um dia, brevemente, esse mal, né, ele vai ser tirado de cima da face da terra, de acordo com a palavra de Deus. E para a gente compreender esse assunto, a gente vai dividir em 4 passos. No primeiro passo, a gente vai compreender, né, o que é o céu. No segundo passo, a gente vai entender o que é o inferno, se o inferno existe, onde ele fica, né? E o que a Bíblia chama de inferno, também o que a Bíblia chama de céu, o que é céu, e onde fica, se existe. A gente vai compreender a origem da vida e a gente vai compreender também qual o objetivo da vida, por que fomos criados, né? Como fomos criados e por que fomos criados. E no quarto e último passo a gente vai compreender o final da vida e como Deus considera esse final da vida. Eu e você, eu acredito que consideramos como morte, né? Como fim, né? E interessante que por aí afora, no mundo afora, você vê muitos líderes, né, religiosos pregando que a pessoa ao morrer sai uma alma incorpórea, né, um espírito desencarnado da pessoa e vai para junto de Deus e vai para o paraíso. Em casos de pessoas que serviam a Deus, né, no caso. E aquelas pessoas que não fizeram a vontade de Deus quando morrem, né, na teoria ou na ideia, porque a palavra de Deus ela não diz isso, ela não prega, ela não ensina isso. E nesses casos, a pessoa, em outros casos, né, que a pessoa não serve a Deus, sai essa alma e ela então vai para um lugar chamado inferno, né? E aí lá fica atormentado, né, até a volta de Jesus. Então, isso seria incoerência com a palavra de Deus e com o que Deus diz. E também contrário ao caráter dele, que é um caráter de amor. Ele é incapaz de fazer tamanha barbárie, mesmo que em punição, né? A gente vai compreender de que Deus seria também incapaz, né? Como ele é o amor, ele seria incapaz de fazer tamanha barbárie, de manter, né, pessoas sofrendo, queimando, e ainda por final, né, diz que na teoria, na pregação desses homens, que a Bíblia intitula de falsos pastores, falsos profetas, né, e na teoria desses falsos pastores, né, eles iludem muitas pessoas e induzem muitas pessoas ao erro. Por quê? Eu tenho acompanhado tristemente um relato, né, de algumas pessoas que foram a suicídio e eles tiraram sua própria vida acreditando que ia para um lugar melhor, né? E infelizmente essas mentiras, né,
muitas mentiras, não são só essas, mas muitas mentiras os homens tentaram colocar dentro das verdades da palavra de Deus. E os homens, com as suas fábulas, né, como diz a palavra de Deus, eles distorcem os textos da palavra de Deus e agora conduz muitas pessoas ao erro, né, à perdição. Jesus, uma certa vez, ele disse para os escribas e fariseus que eles iam pelos desertos fazendo seus prosélitos, orando e fazendo aquelas pregações erradas e tornavam as pessoas que ouviam, ele falou em outras palavras, né, 2 vezes filha do inferno mais do que eles mesmos. Então, cuidado, querido amigo, se você anda pregando coisas de acordo, não de acordo à palavra de Deus. Por quê? Porque você pode ser responsável pela alma, né? Pela a vida daquela pessoa, pela salvação daquela pessoa, o destino eterno. E nós vamos aprender hoje, né? Como entender esse assunto para não pecarmos, né? O salmista Davi diz que guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por isso nós precisamos obter conhecimento da palavra de Deus, para que não venhamos nem viver de maneira errada e nem ensinar de maneira errada para quem precisa de auxílio, né? Pois bem, no dicionário, a palavra céu, né? Se você pesquisar aí, você vai encontrar que no dicionário que a palavra céu significa o espaço, né, onde os astros se locomovem, se estão, né, ali no espaço. Então, ou seja, o dicionário considera aonde ficam os astros, né, o céu, como sendo o céu. E o interessante é que o mesmo dicionário, o mesmo banco de pesquisa, né, que é a Google, o maior banco de pesquisa que tem, ele entende, né, que o inferno é o submundo. Ele diz lá, a resposta do dicionário é o submundo, o lugar dos mortos, para onde os mortos vão. E no mundo religioso, né, na boca dos falsos profetas, esse também é o nome dado a um lugar aonde a pessoa vai depois que morre na teoria deles, na doutrina deles, que na verdade a alma dessa pessoa sai do corpo e vai para esse lugar e fica em tormento até a volta de Jesus e depois a eternidade toda. E a gente vai ver que a Bíblia não fala dessa forma. E na verdade a gente precisa compreender o significado de cada coisa antes da gente chegar à conclusão para onde estão os mortos, se é no céu, se é no inferno, como Deus considera a morte. Para a gente compreender, a gente precisa entender cada parte, o que a Bíblia fala. A Bíblia, primeiro a gente vai compreender, né, o que é céu, onde o céu fica, né, onde se existe céu, um lugar físico chamado céu, onde ele fica. A palavra de Deus nos apresenta 3 tipos de céu. 3. A gente vai compreender agora, né, onde eles ficam. No livro de Mateus, no capítulo 8 e no versículo 20, nós encontramos a seguinte narrativa que diz assim: E disse Jesus: A raposa tem covis, as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Observa que a Bíblia ela fala na questão das aves dos céus. Então, quer dizer que aonde as aves voam, seja ela qual for a espécie, né? Porque tem aves que, como águia, falcão, eles alcançam altitudes, né, muito altas. Ainda mais a águia, né, que fica em primeiro lugar. E
apresenta esse ambiente como sendo céus, conhecido como céu. E lá na criação, quando você vê Deus, ele quando ele criou, né, a expansão, ele chamou de céu. E aonde ele criou as aves, né, de acordo com o que diz aqui, lembra, lá no livro de Isaías diz que é um pouco aqui e um pouco ali, mandamento sobre mandamento, é assim que compreende a palavra de Deus. Aqui, no livro de Mateus, nós encontramos que tem as aves dos céus. Então, tem o céu, é conhecido como céu, o lugar onde as aves voam, onde as aves passam a maior parte do tempo, né, no seu dia a dia. Esse é considerado como céu. E por que não falar das aves, né, que o homem criou, né, os aviões, né? Então, os aviões, eles são pássaros, né, que o ser humano criou. Aqui no versículo 20 de Mateus, a palavra de Deus diz que aonde as aves voam é um céu. E se a gente formos lá para o início de todas as coisas, para a criação, Gênesis, no capítulo 1, versículo 14, nós encontramos a narrativa da seguinte maneira. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e seja eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Percebe que aqui na palavra de Deus, nesse versículo, no começo de todas as coisas, Deus falou que ele iria criar os grandes luminares, os dois maiores, né, que a gente conhece, o Sol e a Lua. O Sol para o dia e a Lua para a noite, certo? E ele diz que esse local onde esses luminares iriam ficar era na expansão dos céus, nos céus. Lá onde eles ficam também é chamado de céus. Mas o interessante é que quando a gente vai analisar a palavra de Deus e vai analisar a realidade, né? Ou seja, a ciência, a natureza que Deus criou, que Ele é o mesmo que criou, que escreveu a palavra de Deus, Ele é o mesmo que fez a sua palavra e o mesmo que escreveu na natureza, né? Quando a gente vai analisar os dois, ambos, a gente analisa que as aves dos céus elas não vão até o espaço, né? Onde ficam os luminares, ou seja, o Sol, as estrelas, a Lua. Você percebe? Não vai até lá. Por quê? Porque a ciência explica que tem uma atmosfera, né, que protege o globo terrestre e mantém o oxigênio dentro naquela camada, né, ali só ali dentro da atmosfera do globo terrestre. Então aqui, até aqui vemos, de acordo com a palavra de Deus, né, um pouco aqui, um pouco ali, que existe dois céus. O primeiro céu é onde as aves e os aviões, né, voam. E o segundo céu é onde existem os astros, a lua, as estrelas, os meteoros e esses coisas todas que existem no espaço, esses outros planetas, né? Mas a Bíblia fala de outro céu. Então, que outro céu seria esse, né? Porque a ciência até agora só sabe de dois, esse dentro da atmosfera e o fora da atmosfera. Dizem os estudiosos, né, que eles conseguem analisar com precisão a movimentação das constelações, desses buracos de minhoca, esses eventos que acontecem fora da atmosfera. Então eles conhecem o primeiro e o segundo céu. E onde fica o terceiro céu? A Bíblia ela fala do terceiro céu. Jesus narrando, né? Ele por muitas vezes, em vários lugares, Jesus ele fala do céu, né? E ele apresenta, né? Como sendo físico, Veja, tem o céu das aves, eles são físicos, nós vemos, né?
não podemos tocar, né? Entre aspas, mas podemos contemplar com os nossos olhos. Nós vemos, eles são físicos. Tá aí, existe. E o segundo céu, né? A gente pode também ver, né? Com as matérias, com os telescópios, né? Quem tem condição de adquirir. Então, pode ver, eles são físicos, são reais. Mas Jesus, ele falava de outro céu real. E veja o que diz no livro de Mateus, no capítulo 3, versículo 17. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, de quem era essa voz, né, que estava se ouvindo dos céus? E que céu era esse? De onde estava vindo essa voz? Será que era do primeiro céu? Será que era do segundo céu? 2 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 2 nos diz assim: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no coração, não sei, se fora do corpo, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. Então, na narrativa da palavra de Deus, encontramos Paulo, né, o escritor dessa carta aos Coríntios, aos irmãos de Coríntios, falando a respeito de um homem que foi ao terceiro céu. A ciência, ela comprova, né, a existência de dois céus. O primeiro, das aves e dos aviões, e o segundo, das constelações, das galáxias, do Sol e dos planetas. Mas a Bíblia fala de um terceiro céu. Onde fica esse terceiro céu? E interessante que quando nós aprofundamos na palavra de Deus, nós vemos que a voz que desceu do céu, que dizia: Esse é meu filho amado em quem me comprazo, de Mateus 3,17, se refere ao terceiro céu que Paulo estava falando. Veja, aqui no mesmo capítulo de Coríntios, né, de 12, 2 Coríntios 12, no mesmo capítulo, no versículo 4, nos diz assim: E foi arrebatado ao paraíso, e ouviu a palavra, e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Percebe que o lugar de onde veio aquela voz, do céu, né? Esse terceiro céu. Percebe que a palavra de Deus diz que foi do paraíso. E onde é o paraíso? De acordo com a palavra de Deus. O paraíso é onde o Pai está, Deus Pai está. E Jesus, ele por muitas vezes, vocês devem se lembrar, por muitas vezes Jesus, ele dizia, né? Se o Pai que está no céu não tivesse me ordenado falar, eu não falaria. Tudo aquilo que eu falo vem do meu Pai que está no céu. Eu procuro fazer não a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está no céu. Percebe que a palavra de Deus, ela se encaixa em mandamentos, sobre mandamentos. O céu, que esse terceiro céu que Jesus falou, ou que o apóstolo Paulo falou, né? É o paraíso, onde Deus Pai se encontra. E o mesmo paraíso, o qual Jesus prometeu levar, né? Aquele ladrão na cruz, ali de Lucas, capítulo 23. Então, a promessa de Jesus disse: em verdade, eu te digo hoje, estará comigo no paraíso. Mas você pode estar se perguntando, na sua versão não diz assim, na sua Bíblia, né? Infelizmente, dentro da palavra de Deus, como eu falei para você no começo, eles tentaram mudar as verdades da palavra de Deus. E como que a gente pode entender, né, que
esse texto, de acordo com o que ele está na palavra de Deus, ele não condiz com a vontade, com as verdades de Deus. Porque no restante da palavra de Deus toda, diz que a alma é mortal. Diz que a alma é o conjunto de nada, né? Vamos dizer nada, porque lá a palavra de Deus diz barro, né? Barro não é nada, é o minério mais escrupuloso que existe, que ninguém não tem valor. E junto ao fôlego da vida, né? Que Deus deu, que é tudo, aí o ser humano se tornou uma alma vivente. Percebe? Ele se fez uma alma vivente. Ele é uma alma vivente, diz a palavra de Deus. Não diz que ele tem uma alma vivente. Mas isso a gente vai compreender mais para frente, né? Então, esse terceiro céu que Jesus falou, né, é o paraíso, aonde Deus Pai está e aonde Jesus prometeu levar aquele ladrão lá da cruz. E eu vou explicar para vocês um pouquinho logo, né, desses textos, né, que os falsos profetas usam para distorcer a doutrina e ensinar mentiras. Veja, eles dizem que Jesus levou aquele ladrão no mesmo dia para o paraíso. Só que quando você vai comparar, você lê dessa forma, Lucas 23, né? Você lê dessa forma, em verdade, eu te digo, hoje mesmo estará comigo no paraíso. É assim que algumas versões colocam, né? Em verdade eu te digo que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Porém, quando você coloca isso na cabeça, por exemplo, no mesmo dia que a pessoa morre, ele vai para o céu, certo? E você vai para outros textos da palavra de Deus, você encontra totalmente diferente. Por quê? Primeiro, a alma, ela é o próprio ser humano. E, para ser mais preciso, a alma, não, a palavra de Deus ela não diz que a alma só é o ser humano que é alma, né? Mas tudo aquilo que é vivo, ele é uma alma. A palavra de Deus diz assim, que Deus ele encheu as águas, né, de almas viventes. Isso significa que foi espíritos, que foi algo incorpóreo que ele colocou, né, dentro do mar? Não. Ele colocou seres vivos e diz que ele encheu toda a terra também de seres vivos. Então tudo aquilo que é vivo é uma alma. Tudo aquilo que não é vivo, é inanimado, né? Ele não é considerado uma alma, de acordo com a palavra de Deus. No livro de Apocalipse, no capítulo 21, nós encontramos a narrativa da continuação, né, desse terceiro céu. E nesse terceiro céu, lá em Apocalipse capítulo 21, nos narra que esse terceiro céu nos confirma que é onde o Deus Pai está, onde está o seu trono, né? É a Nova Jerusalém. E interessante que no capítulo 22 ele confirma, né, que o trono de Deus está lá, é onde Deus Pai encontra-se, né? Diz que no 21 diz que o tabernáculo de Deus desceria, né, com os homens, para a terra, né? E isso depois que se passassem 1000 anos, os salvos reinando com Cristo no seu reino. Jesus disse que o reino dele não é daqui, não é desse mundo. Muitos estão pregando por aí, né, que Jesus, né, vai levar os seus servos para reinar 1000 anos com ele aqui na terra, né? Vai escolher um lugar específico, eu acredito que seja em Jerusalém, né, na teoria deles, segundo as fábulas deles, e vai reinar com ele 1000 anos. Agora, vê se encaixa essas verdades nas outras. Jesus disse que o reino dele não é desse mundo, né? E Jesus, como que Jesus iria reinar no mundo corrupto,
né, no mundo injusto que existe, né, que estamos agora hoje. Veja que não tem cabimento Jesus reinar nesta terra de pecado 1000 anos. Diz a palavra de Deus que as rochas, as montanhas, os outeiros, eles não suportam a presença de Deus. A gente vê lá no tempo de Moisés, né, do profeta Moisés, diz que quando Deus veio sobre o monte, né, diz que os montes se abalaram, tremeram. Por quê? Porque é uma terra pecaminosa, é uma terra cheia de pecados. Então, como Jesus iria reinar neste mundo 1000 anos, né? Então, veja que, de acordo com a palavra de Deus, o reinado não é aqui. Lá no livro de Apocalipse, ainda no capítulo 20, né, a gente encontra, né, a narração de que João ele viu tronos, e nos tronos assentaram as almas, as pessoas que foram degoladas pelo Evangelho de Cristo. E essas pessoas, elas estavam vivas e elas viveram com Cristo durante 1000 anos, e a elas foi dado o poder de julgar. Julgar quem? O apóstolo Paulo diz que, ele nos diz assim: não sabeis vós que vocês hão de julgar os anjos, quanto mais as coisas simples. Então, os anjos serão julgados pelos salvos, né? Não só os anjos, mas também aquelas pessoas que não temeram, né, a Deus. Que infelizmente o salmista diz que vai ser destruído as pessoas que não se lembraram, né, de Deus. E esse terceiro céu, de acordo com a palavra de Deus, é aonde o trono de Deus está. É aonde Deus habita. E aonde esse céu fica? Ele fica além das galáxias, além do espaço, né? Por quê? Porque diz a palavra de Deus que os salvos, eles levarão 7 dias, né, profético. Esse é assunto para outro vídeo, mas a gente diz que os salvos, eles levarão, a palavra de Deus diz que eles levarão 7 dias para chegar no terceiro céu, né, nesse lugar onde a cidade santa está, onde o trono de Deus está. Isso é em profecias, a gente vai compreender em outro vídeo. E o que a palavra de Deus fala, né, a respeito do inferno, né? O que é inferno na palavra de Deus? Porque muitos dizem assim: ah, morreu, vai para o inferno, né? Se você não se arrepender hoje, você vai para o inferno. E às vezes a pessoa xinga, né, mandando o outro para o inferno. Então, o que é isso? O que significa inferno? O Google, né, a pesquisa, o banco de dados, né, diz que inferno é o submundo, o lugar dos mortos. Será que é isso que a Bíblia diz também? A Bíblia, ela mostra, nós vamos ver aqui, 2 tipos de inferno. Existe 2, né? E é muito meio que hilário, né, quando a gente vê o que a palavra de Deus fala a respeito de inferno e o que as pessoas, né, o que os pastores andam pregando por aí, ensinando. Eles ensinam que o inferno é tão real quanto o céu. Deus hoje, porque assim, Deus ele é físico. Embora nós não vemos, mas ele é físico. No livro de Reis, né, ali nas passagens quando diz respeito a Eliseu, né, essa passagem que está aparecendo aqui diz, né, que quando os soldados da Síria ele estava cercando, né, ali a casa onde Eliseu estava com seu servo, ele ficou pasmado, o servo dele ficou pasmado: mestre, estamos quase a ponto de morrer, o senhor não vai fazer nada, você está despreocupado. E Eliseu falou para ele: os que estão conosco é muito mais do que esses soldados. E ele falou assim: como assim, né? Eu acho que ele ficou: como assim? O texto dá a entender que ele ficou pasmo, né? E aí
diz que Eliseu, a palavra de Deus diz que Eliseu orou. Ele disse: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja, né? Diz que quando ele olhou de novo, o servo viu por detrás do exército inimigo anjos com espadas inflamadas, né? Cavaleiros, anjos de cavalos, com espada inflamada na garganta dos inimigos. Ou seja, os anjos, eles estavam lá, eles são físicos, espirituais, mas físicos. E eles estão ao nosso redor, né? A palavra de Deus diz, o salmista diz que o anjo do Senhor, Salmo 37, se faz memória, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e livra. Não é assim que a palavra de Deus diz? Acho que é Salmos, né? É o salmista diz, o anjo do Senhor acampa. E o que as epístolas nos diz? Que Satanás está como um leão ao derredor. O anjo do Senhor fica ao redor e o anjo do mal, né, fica ao derredor, por longe. Ao redor é questão de 1 metro, né? Ao redor da pessoa. E ao derredor é cerca de 6 metros para frente, né? Outros têm outras medidas. Eu não me familiarizei muito com essas medidas, mas depois vocês pesquisam. Redor e ao derredor, quantos metros é? Então, os anjos, né, eles existem. E Deus, ele é físico, ele é físico. Veja que Tomé, ele pegou nas mãos de Jesus, né? E veja que Lúcifer, lá no capítulo 4 de Mateus, quando ele está tentando Jesus no deserto, ele pega Jesus nos braços e leva até o pináculo do templo. Agora eu pergunto para você, querido amigo e querida amiga, como um anjo que ele não é físico, ele conseguiria pegar alguém de carne e levar até um pináculo do templo? Olha como a palavra de Deus ela se encaixa mandamento sobre mandamento. Então os anjos, eles são físicos, só que os nossos olhos não podem ver, não são permitidos. E algumas pessoas têm testemunho de muita gente que vê, né? Pessoas que fazem pacto com o inimigo de Deus, né? E com o inimigo nosso, das nossas almas também, das nossas vidas. Eles veem, né? Eles conversam diretamente com ele. Mas assim, o anjo do Senhor, ele acampa ao redor dos que temem, né? E livra. Então, louvado seja Deus por isso, porque ele nos dá a proteção, né? De seres que não podemos ver, mas ele vê e ele pode deter todos eles. Glória a Deus por isso, né? E o que mais a Bíblia fala a respeito de inferno, né? O céu é físico, Deus existe, o céu existe e é físico, né? É onde Deus está, né? E agora o inferno ele é físico. A palavra de Deus apresenta duas coisas como sendo o inferno, chamada de inferno. Uma é atual e ela é física e existe, né? Que é chamada de sepultura. Ela é considerada um inferno. O nome dela é inferno. A segunda coisa que a palavra de Deus fala a respeito de inferno é sobre a destruição e sobre o juízo final. O juízo no qual os homens serão destruídos por intermédio do fogo e do tormento, né? Que eles vão ser atormentados com fogo até consumirem, que a Bíblia diz que o fogo de Deus ele é consumidor. Então, no último dia, as pessoas que forem lançadas no inferno, no lago de fogo, né? Com enxofre, eles serão queimados juntamente com Lúcifer, a besta e os falsos profetas, e eles serão aniquilados, né? No livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, e no versículo 54 a 56, nos diz assim: E quando isto, que é incorruptível, se revertir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revertir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita:
tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Percebe que os textos anteriores, né, ele fala a respeito da morte, né, que os salvos eles vão ser tirados da sepultura, né, eles vão ser ressuscitados, mas anteriormente você vê que o versículo 51 diz que nem todos dormiremos, ou seja, nem todos precederemos aos que dormem na sepultura, aos que morreram, né? Mas todos nós seremos revestidos de imortalidade, seremos tirados da corrupção, a questão da fragilidade, né? A corrupção aqui significa a triste realidade de poder se desmanchar, se desfazer, né? Porque a palavra de Deus diz, a gente vai ver mais lá na frente, que Jesus ele não viu a corrupção. Por que ele não viu a corrupção? Mas a palavra de Deus também diz que Davi viu a corrupção. Ele dormiu e foi enterrado com seus pais. E ele viu a corrupção por quê? Porque ele se acabou, se destruiu. E a gente percebe que Jesus ele foi enterrado na sexta-feira. E como compreender esse horário que a Bíblia diz, né? Essa hora que ela fala? Lá no princípio de todas as coisas, quando Deus criou o mundo, lá Moisés, acredita-se, né, ser o escritor, né, inspirado por Deus, ele escreveu: foi-se a tarde e manhã, primeiro dia. Observa, tarde e manhã. O que significa tarde e manhã? Tarde significa a parte escura do dia e manhã significa a parte clara, né? E interessante que quando passa a parte escura de um dia e a parte clara, logo vem a parte escura, né? Novamente. Então essa parte de clara para escura é a transição de um dia para o outro, biblicamente falando. Então diz que Jesus, de acordo com a palavra de Deus, ele foi sepultado ali por volta das 3, né? Que ele morreu 3 às 4 horas da tarde da sexta-feira, que é o dia da preparação. Como se sabe que era sexta-feira, né? Porque a Bíblia diz que era o dia da preparação, e da preparação, lá no Antigo Testamento, Deus disse para Moisés, né, que sexta-feira seria o dia da preparação. Então, para confirmar, veja o que está escrito no livro de Atos, né, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 31. Observa. Na versão corrigida, né, João Ferreira de Almeida corrigida, nos diz assim: nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Aqui, no caso, Paulo, né, ele está se referindo a Davi, que Davi, ele escrevendo, né, o Salmo 16, né, ele disse que ele não lá diz assim, ele não deixaria o seu santo, né, abandonado no mundo dos mortos, em outra versão. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha no texto. Salmos, capítulo 16, versículo 10, que nos diz assim: pois não deixarás a minha alma no inferno. Aqui nessa tradução corrigida fala no inferno, em outra fala Hades. Nem permitirás que o teu santo veja corrupção. E Paulo, lá no livro de Atos, né, capítulo 2, ele está explicando esse salmo que Davi escreveu. Por quê? Porque aqui no livro de Atos, Paulo ele explica, né, que Davi ele morreu e foi sepultado, junto com seus pais. Lá no caso, na linguagem que Paulo usa, ele diz que ele dormiu, né? Foi sepultado e a sua sepultura ainda estava lá, né? Na terra de Canaã. E isso ele estava falando, Paulo explica que Davi estava falando, inspirado pelo Espírito Santo, a falar de Cristo, do Messias. Porque foi assim que aconteceu com Cristo, né? Ele foi morto, né?
e 27 horas, a faixa de 27 horas de tempo, depois que ele faleceu, né, ele desfaleceu, ele rendeu a sua alma, ou ele cessou a vida, né, ele foi enterrado. E aí diz que ele não apodreceu. Veja na versão atualizada, como diz o texto. Versão atualizada, né? Veja como é que diz. Versículo 31. Davi sabia que Deus ia fazer o que Deus ia fazer, e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse, veja, ele não foi abandonado no mundo dos mortos. Na outra versão corrigida fala inferno, né? Ele não foi abandonado no mundo, na outra versão fala Hades. E aqui fala, ele não foi abandonado no mundo dos mortos. Nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Percebe como essa linguagem de nem viu a corrupção, é essa mesma coisa de apodrecer. Percebe? É destruir, né? Se desfazer. Então Jesus ele não se desfez, não deu tempo de putrefar, de se derreter, de se acabar. Então por quê? Porque Deus ele não ia deixar, né, que o seu filho, o seu santo, né, como diz a palavra de Deus, visse a corrupção, se desmanchasse, desfazesse ou apodrecesse. E ele ressuscitou ao terceiro dia, equivalente a 26, 27 horas depois do seu falecimento, da sua morte constatada, né? Então, queridos amigos, observa, a palavra de Deus, ela mostra assim que existe um lugar chamado inferno. E que este lugar, né, é a sepultura. Jesus ele não foi deixado no Hades. Observa que em Lucas, no capítulo 16, né, também fala no Hades, ali por volta do versículo 20, não faz memória. Então, percebe que o Hades, inferno, Seol, sepultura, e muitas outras linguagens, né, que a Bíblia usa, equivale a inferno, né? Equivale ao mesmo ambiente, ao mesmo lugar, que é sepultura. Então esse lugar vai tanto o justo quanto o injusto, porque esse é o mundo dos mortos. De acordo com o dicionário, né? Inferno é o lugar onde é o submundo, ou o mundo dos mortos, né? E esse é o inferno que a Bíblia apresenta. Então, não é errado, de fato, alguém dizer assim, morreu, foi para o inferno, porque de fato a sepultura é um inferno. Porque ali diz o sábio Salomão que não há mais indústria, não há mais comércio, você não pode mais fazer nada depois que você morre. Por quê? Porque você deixa de existir, e ele diz, e o seu pensamento jaz no esquecimento. Ele não odeia, ele não ama, ele não perdoa, ele não pede perdão, não faz mais nada. Então, o que eu e você devemos fazer enquanto temos fôlegos de vida, enquanto temos capacidade, né, de viver, que significa espírito. Depois que esse espírito some, né, depois que ele se vai por ocasião da defalência, né, da múltipla falência dos órgãos ou de algum órgão vital, não tem mais como pedir perdão, como se arrepender. É por essa razão que Lúcifer ele procura meios de levar as pessoas a pecarem, e depois que ela pecar, ele procura meio de destruí-la, de matá-la. Por quê? Porque ele sabe que assim ele vai selar, né, aquela alma, aquela vida, né, para ser destruída no final juntamente com ele. Então vejamos, Atos 31, né, Lucas 16 também falou no Hades, e em Lucas, no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 14, nos diz assim: Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Aqui ele está se referindo à disciplina, né, da criança. O 13 diz assim: não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. E interessante que aqui no caso ele aconselha a disciplina, né?
E na linguagem atualizada, veja como está escrito na versão atualizada, né? Veja, versículo 14, 13 e 14. Não deixe de corrigir a criança. Umas palmadas não a matarão. Para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. Então, que momento o ser humano passa a ir ao inferno, né? Ele vai ao inferno no momento em que ele morre. Por quê? Porque quando ele morre, agora ele é entregue ao esquecimento e o seu corpo vai ser sepultado e vai ver a corrupção, ou seja, ele vai putrefar, ele vai se desmanchar, se acabar. E diz a palavra de Deus que Davi, né, ele falou aquelas palavras, né, e Paulo explicou, né, lá em Atos, né, que ele foi, ele viu a corrupção, Davi. Por quê? Porque ele apodreceu juntamente com seus pais. E lá diz o texto que ele dormiu, né, juntamente com os seus pais. Veja o que a palavra de Deus mais fala ainda a respeito do inferno, né, o que é inferno. A respeito da sepultura. No livro de Apocalipse, no capítulo 20, né, e os versículo 12 e 13 nos diz assim: E vi os mortos, grandes e pequenos, e que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Percebe a relação que a palavra de Deus faz quando ela diz mar e inferno? Por que mar e inferno? Se a gente vê na versão atualizada, é a mesma coisa que disser sepultura. Por quê? Porque é o mundo dos mortos, é onde os mortos são deixados, todos eles, seja ímpio ou não, seja santo, né? Seja separado por Deus, para Deus. E todos eles vão ressuscitar, tanto aqueles que morreram em naufrágios, em desastres, né, na natureza, no mar, em questão do mar, eles vão agora ressuscitar saindo dali. Né? E o inferno, quer dizer a sepultura e as covas, elas também vão dar aos mortos. Então, aonde quer que o ser humano tenha morrido, tenha putrefado, ouvido a corrupção, né, como diz a outra versão, e ele agora vai ressuscitar e, pelo poder de Deus, vai trazer de volta a vida, a existência. E no terceiro passo, a gente vai ver como foi a origem da vida. A gente compreende o fim da vida quando a gente entende como ela foi originada. Veja, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, nos diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui é a criação, né, do ser humano. Então, o ser humano, ele foi feito uma alma. Ele foi formado uma alma. Ele não tem uma alma. Nós somos uma alma. Nós passamos a ser uma alma a partir do momento em que o nosso coração começa a pulsar, né? Nós que somos, temos genealogia, ali foi que nós começamos a ser uma alma. Começou a formar o coração, que é o primeiro que forma. Então ali já fomos feitos uma alma. E para Adão, foi a partir do momento em que Deus soprou em seus narizes, em suas narinas, né? Ele foi feito uma alma vivente. Então, nós somos e não temos uma alma. Aí depois, no livro ainda mesmo no livro de Gênesis, né? O objetivo da vida, né? Qual foi o objetivo de Deus, né? Ao criar, né, o ser humano?
Ele diz no capítulo 1 e nos versículos 28, 27 e 28, ele diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Esse era o objetivo de Deus, né? Fazer do homem um mordomo, né? Um mordomo das suas criaturas, né? Dos seres, né? Das almas viventes que ele havia criado e também das inanimadas, das animadas, aquelas que são vivas, e das inanimadas, né? As plantas, as flores, tudo isso era para o homem ter domínio. Mas ele perdeu quando deu ouvido a Lúcifer. Né? Nesse versículo, Deus ele mostra para nós o objetivo dele ao criar o ser humano, ao fazer ele um ser vivo, ao trazer ele à existência. Nesse caso era de encher a terra de seres santos, seres inteligentes. Adão ele tinha uma capacidade imensa, né? Teve um comentário que eu vi, né, em um determinado vídeo, que diz que Eva foi a responsável por dar a inteligência para o homem, que o homem não tinha. Então, percebe que nessa frase existe uma mentira no meio. Por quê? Porque então quer dizer que Deus criou o homem burro, né, em um provérbio popular, né, ou débil, né, que é a mesma coisa. Será que Deus criou o homem assim e o pecado trouxe a sabedoria? Não. Deus criou o homem santo e muito inteligente. Quer prova? Veja na passagem bíblica, né, seguinte, né, nos seguintes versículos, como Deus diz a respeito como a palavra de Deus diz a respeito de Adão. Ele que deu o nome, né, nomeou todos os animais que existem. Então percebe que na criação o objetivo de Deus era povoar a terra com pessoas inteligentes, né, almas sábias. E alma significa seres vivos, não significa algo imaterial, algo não físico, abstrato, não, é algo concreto. Nós somos almas, né? Quer prova disso? Se a alma morre ou não, Ezequiel capítulo 18, versículo 4, veja o que diz: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Veja que quem peca não é algo imaterial, é algo físico. Somos nós seres humanos que pecamos. Nós que desobedecemos à lei de Deus. Isso que é pecado, é desobedecer à lei de Deus. Mas só que Jesus, quando ele nos criou, né, quando ele criou a raça humana, diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, né, versículo 31, que tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer para a honra e glória de Deus. Então o objetivo de Deus é glorificar, né, para a sua honra, para a sua glória. Também no livro de Isaías, né, no capítulo 6, versículo 3, nos diz assim: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Percebe? Toda a terra está cheia da sua glória. Por quê? Glória significa um feito glorioso, um feito extraordinário, né? Digno de admiração. Isso que é glória, né? E veja que toda a natureza de Deus ela é de maneira extraordinária, né? É muito sábia, bem pensada nos pormenores. Prova disso é a biogênese, né? A questão da reprodução humana. Isso é algo fantástico, que a ciência descreve para a gente de uma forma, mas quando você vai analisar os detalhes de cada passo, né, da reprodução humana, é muito maravilhoso e é algo divino, porque não existe possibilidade de isso ter acontecido do nada, né? Não tem possibilidade, porque é muito perfeito para não ter
uma intervenção inteligente, né? Uma mente inteligente por trás disso. Pois bem, esse foi o objetivo da origem da vida. E no quarto passo, né, nós vamos ver que o fim da vida e o pecado, ele é o responsável por isso. Pois lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 19, né, diz que o homem ele iria trabalhar até se tornar pó, porque do pó ele foi tirado. O corpo humano ele tem todos quer dizer, 60, se não falha a memória, e os cientistas, né, eles apresentam que existe pelo menos 60 tipos de minerais no nosso corpo que tem na tabela periódica. Então percebe, a Bíblia prova a ciência. Não é a ciência que prova a Bíblia, é a Bíblia que prova a ciência. Quer ver? No livro de Gênesis também fala a respeito da Pangeia. Então, a Bíblia diz que era só uma terra só. E agora em 1900, não me fala a memória, que foram descobrir que a terra era uma só. Então, percebe que há muitos anos a Bíblia fala isso, que a terra era uma só, Deus ajuntou as águas num lugar e fez aparecer a porção seca. Ele não fez aparecer as porções secas, fez a porção seca. Então, a ciência, né? Deus, ele é o cientista, é o mesmo que criou a natureza e o mesmo que escreveu na sua palavra, né? Inspirou homens santos a escrever a sua palavra. E ele mesmo diz Isaías que ajuntou, né, todas as suas palavras. A causa da morte, o fim da vida, deu-se início na questão do pecado. E o homem virando pó, ele agora, o que aconteceria? Ele deixaria de existir, né? Ele iria ser colocado na sepultura e ele iria ver a corrupção, ou seja, iria se desmanchar, iria se acabar. E diz lá em Coríntios, né, que depois que Jesus nos transformar, que transformar a mim e a você, né, em pessoas imortais, nós vamos se tornar pessoas indestrutíveis, porque o tempo não vai destruir, as células não vão morrer, e isso por toda a eternidade. Agora pare para pensar, a eternidade, quanto tempo dura? Um aluno fez uma pergunta para uma professora, e ela, muito inteligente, deu uma resposta que é fantástica. Ele perguntou: professor, o que é a eternidade? Como a gente pode medir a eternidade? E aí ela disse, imagine que você tem um conta-gotas e você pegue uma gota de água do oceano a cada 1000 anos e tire de lá uma gota. A cada 1000 anos tire uma gota. Quando secar o oceano, passou agora 1 segundo da eternidade. Agora tenha noção, querido amigo e amiga, as maravilhas que Jesus tem, né, para nos oferecer, a vida eterna. Aqui, no terceiro tópico também, nós vamos, no quarto passo, melhor dizendo, nós vamos entender qual é como que Deus reconhece esse fenômeno que a ciência reconhece como o fim da vida de uma célula, deixar de existir, né? Como o fim da existência de uma célula. A ciência vê como morte, né? E para Deus, né? O que significa isso? Então, Jesus, ele é a pessoa, né? Ele é o ser mais indicado para nos falar a respeito da morte. Por quê? Porque ele passou pela experiência. Lembra do que eu falei anterior? Quem passa por um determinado problema, ele tem a capacidade de falar daquele assunto, porque ele passou, ele viveu. Jesus, ele descreve como um sono. Observa, no livro de Marcos, no capítulo 5, versículo 39, nós encontramos a narração da morte de uma menina que Jesus ressuscitou, era a filha de Jairo. E diz que a filha de Jairo, ela estava doente, Jesus chamou, e o pai foi chamar para curá-la. Mas veja que Jesus disse: olha, a menina não está morta, ela dorme. E diz que muitas pessoas começaram a sorrir, né, ridicularizar ali aquela frase que Jesus disse: ela dorme. Em outras palavras, será que ele pensa que a gente não conhece a morte? Em outras palavras, né? Então, veja, para Jesus ele considera como um sono. E um sono, só que é um sono que ninguém quer dormir, né? Então, mas observa que para Deus ele considera como um sono, e toda a palavra de Deus fala isso.
Então, se você descrê disso, você está descrendo da palavra de Deus, do que está escrito. Porque toda ela descreve como sono. Diz o apóstolo Paulo, né, que Davi ele dormiu, né, juntamente com seus pais. E Davi ele viveu no tempo do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. Observa que as outras descendentes de Jesus, eles falavam o mesmo assunto, questão de sono, né? É um sono. Observa que no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2 nos diz assim: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel ele estava falando, né, essa profecia a respeito da primeira ressurreição. Haverá duas ressurreições. A Bíblia vai falar de duas ressurreições. A primeira vai ressuscitar apenas os santos. Lá no livro de Apocalipse, né, você vê no capítulo 20, né, que a gente leu, diz que essa vai ser a primeira ressurreição, a dos santos. Lá diz: bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque nesse não tem poder a segunda morte, que quer dizer a destruição eterna. Por que segunda morte? A gente conhece essa como morte, né? E a pessoa morre, aí diz Paulo que o homem está predestinado, aos Hebreus, né? Ele diz: o homem está predestinado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então dorme, que é essa morte que a gente conhece como morte, mas para Deus é sono. Então dorme. E aí ele acorda, ressuscita ou volta à vida, e aí para receber a condenação, né? A condenação que vai acontecer depois dos 1000 anos após os santos terem reinado com Jesus no terceiro céu, né? Onde a gente viu lá no primeiro exemplo, no primeiro passo. Então, depois dessa ressurreição dos santos, ou depois desse reinado dos santos, aí Jesus volta e o restante dos homens, os mortos que ficaram na terra, esses 1000 anos mortos, eles vão ressuscitar. E aí também que entra a questão da profecia, né, que Deus disse que ele chamou as aves do céu para fazer um banquete. Que banquete é esse? É que quando Jesus sai, né, por ocasião da saída dele, a Bíblia diz que a terra vai virar um abismo. Lá em Jeremias 4, diz que a terra vai ficar desolada. Somente Lúcifer, né, de acordo com Apocalipse capítulo 21. E no livro de Tessalonicenses, né, também Paulo ele fala a respeito do sono. E os que dormem, né, não prestaremos aos que dormem no pó da terra, né, mas seremos transformados, seremos arrebatados e assim sucessivamente. No livro de Salmos, capítulo 13, versículo 3, veja como diz: atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Então veja que ele fala em adormecer, né? É uma linguagem menos ruim, né, de se ouvir. Porque você se prepara que você vai morrer agora, a pessoa já fica apavorada, mas se prepara que você vai adormecer agora, você vai dormir agora. Um sono eterno, né, entre aspas. É um sono longo. Deus ele não é Deus de morto, né? Está escrito na sua palavra, ele não é Deus de morto. E por ele ser Deus dos vivos, é que ele nos promete ressurreição, né? E o que mais, querido amigo, a palavra de Deus nos diz a respeito do que é a morte para Deus, né? No livro de 2 Pedro, capítulo 2, verso 9, nos diz assim: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Aqui Pedro ele está falando a respeito dos falsos mestres, né? Também ele fala do dilúvio, né? Que Deus ele mandou o dilúvio
e arrebatou uns para a morte e salvou outros, separando. De Ló, né, que ele resgatou ali daquela cidade. E assim, ele dá alguns exemplos, né? Questão do livramento de Deus e também do aprisionamento, né, que Deus faz com a morte. Então, assim, muitas pessoas, né, que morrem, eles estão selados para a destruição, a grande maioria, né, infelizmente. Mas existe uma menor parte que, quando eles morrem, a Bíblia diz que ele é bem-aventurado. Por quê? Apocalipse diz que bem-aventurados que desde agora morrem no Senhor, no livro de Apocalipse, capítulo 14, 13. Por quê? Porque eles estão reservados para o juízo, para então receber a sua recompensa, o seu galardão. Então é isso que é assim que Deus tem, né, a morte também. É como uma reserva. Ele reserva. Observa que se aquele rapaz, aquela pessoa, se aquele homem que criou a pólvora ainda estivesse vivo, o que ele ia fazer a mais? Se muitos desses homens terroristas que existem, o que eles fariam a mais se eles fossem eternos? Se eles existissem, né, com a maldade que existe entre nós, dentro do nosso coração. Então, se nós não lutarmos todo dia, né, infelizmente essa maldade nos leva ao inferno, à sepultura, à destruição. E no livro de Apocalipse, para concluir, né, o inferno que Jesus, que nós precisamos agora evitar, né, ir, é o que a Bíblia fala no livro de Mateus, no capítulo 5, né, no versículo 22, também em vários outros lugares Jesus fala a respeito, que é do juízo. Aquele sim vai ser o inferno. Por quê? Porque lá vai ser destruída, aniquilada a alma. Ou seja, o ser vivo, o ser humano, ele vai ser aniquilado. Muitos pregadores por ele usam Apocalipse capítulo 6, versículo 9, para afirmar que a alma existe depois da morte, né? O ser humano vive depois da morte, que o corpo morre, dizendo que ali é as almas que estão pedindo socorro, né? Clamando, mas eles não compreendem a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus precisa ser mandamento sobre mandamento. Ela não pode mentir num texto e falar a verdade em outro. Ela tem que falar a verdade em um e confirmar no outro. Confirmar naquele e falar a mesma coisa no próximo. Por quê? Porque ela é mandamento em cima de mandamento. Regra sobre regra. Se eu entender uma coisa num livro e não compreender no outro, eu tenho que procurar a explicação que dê de acordo com aquele primeiro. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que é regra sobre regra. Não é regrado e desregrado, não. É regra em cima de regra. Então observa que o juízo final, né, diz que vai haver fogo, tormento, né, e destruição. Veja o que está escrito no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Eu li só um pouquinho adiante. Observa que o inferno ao qual Deus se refere na sua palavra, o dia do juízo, o dia do Senhor, o dia de Deus, né, é o dia em que vai haver a destruição, vai haver todo esse planeta, ele vai se desfazer, diz aqui o texto, né? Ele vai se acabar, vai ser derretido com fogo. E o fogo dos céus, ele queima até pedra, queridos amigos. Agora imagine mera carne, né? Meros ossos, como os nossos. Se não tivermos dentro da cidade, né? Resguardados, debaixo da proteção do nosso Pai Celestial. Então, queridos amigos, onde estão os mortos? Eles estão na sepultura, né? Eles estão dormindo, adormecidos. E
quando o som da trombeta, né, soar, diz a palavra de Deus, que eles vão ressurgir, eles vão voltar a ter vida para receber a recompensa. Desde os primeiros, né, santos que morreram até o último, no último dia, que vai ser, muitos vai ser perseguidos, isso é assunto para outro vídeo, mas muitos vai ser perseguidos, né, na grande tribulação que a palavra de Deus apresenta. E por isso precisamos cada dia nos preparar para que quando esse dia chegar, né, não venhamos temer a morte. A morte é um curto espaço de tempo que vai passar, assim como a noite, você deita na parte da noite, né, e logo amanhece o dia. Por quê? Porque quando você está dormindo, você tem noção de espaço nem de tempo. Às vezes tem gente que pode até pegar e jogar dentro do fogo, dentro da água, e ele não acorda. Tem várias zoadas dentro de casa, ele não acorda. Por quê? Porque no sono você está fora do espaço e do tempo. E na morte, do mesmo jeito, a Bíblia diz. Então esse foi o vídeo de hoje. Deus abençoe ricamente você. Pegue os textos aqui, analise, né? Estude a palavra de Deus. E Jesus disse que nós devemos examinar as Escrituras, pois nela julga ter a vida eterna, né? Compartilhe o vídeo, né, para que outras pessoas possam alcançar as mensagens que você alcançou aqui também, pela graça de Jesus, na sua palavra. E que o Senhor Deus abençoe, né? E se nós, lembre-se, se nós não nos encontrarmos aqui, né, nós nos encontraremos na Câmara Celestial. Até breve.